pessoal, estamos aqui hoje iniciando o nosso terceiro episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. É uma honra, estou muito feliz de poder estar aqui falando para todos vocês mais uma vez. Esse podcast que vem com a missão de levar mais informação, de alcançar mais pessoas, de quebrar barreiras sobre o assunto meio ambiente e sustentabilidade. Me apresentando, sou a Bruna, sou engenheira civil, trabalho, empreendo na consultoria ambiental e na engenharia há mais de 4 anos. E há alguns meses iniciei esse projeto um pouco ousado, né, de trazer um podcast sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então convido a todos vocês para nos seguirem nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e seguir o nosso canal no YouTube, podcast Caminhos Sustentáveis, para acompanhar os nossos episódios. Este terceiro episódio, como todos os outros que já gravamos e que virão, para que vocês possam acompanhar tudo que a gente fala aqui, tudo que está em alta no momento. E hoje o nosso assunto é um assunto que essa semana deu o que falar, né? Por isso, resolvemos trazer esta temática neste programa para a gente falar um pouco mais, tentar desmistificar um pouco mais esse assunto e trazer mais informação para as pessoas, porque realmente está saindo em todas as notícias, né, nas mídias sociais, que é as queimadas, né, na região central do Brasil, e a fumaça que há alguns dias está sobre o nosso estado, né, e que vem gerando muitas dúvidas, muito desconforto, né, e, enfim. E para trazer esse assunto, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe hoje 2 convidados muito especiais, que são colaboradores da SustenBio, a minha equipe de milhões, e estou muito contente de poder trazê-los aqui para a gente falar um pouco mais, para que vocês possam, né, levar ao mundo o conhecimento de vocês. Então sejam bem-vindos, Suzana Bianchim Fernandes, geógrafa e técnica em meio ambiente, e Bruno Silva de Oliveira, engenheiro florestal. Pode se apresentar, pessoal. Muito obrigada, Bruna, por essa oportunidade da gente estar aqui participando do POD, dos Caminhos Sustentáveis, um projeto que a gente viu nascer junto contigo, né? Verdade. E é muito bom a gente estar aqui hoje para a gente conversar de um assunto tão polêmico que estava influenciando a vida de todo o gaúcho nessa semana, né? Então é uma oportunidade maravilhosa, a gente quer te agradecer imensamente por estar aqui hoje. Agradecer pelo convite, poder agregar o conhecimento desse assunto para as pessoas e trazer as consequências que está trazendo para nós disso e o que nós podemos fazer para que isso não esteja ocorrendo novamente mais. É verdade, e realmente vocês viram o podcast nascer, foi numa conversa, né, entre nós e mais pessoas do escritório, e toda semana conversamos, né, sobre os temas, e por isso hoje a gente achou importante conversar um pouco sobre isso, né, trazer um pouco mais de informação sobre essa situação toda que tá tendo aí. Então, para a gente começar, né, vamos... para a gente entender um pouco melhor, né? Quais são as principais causas, né, das queimadas no Brasil, né, em alguns estados brasileiros? Por que elas estão ocorrendo neste momento? Por que elas estão tão em alta, né? A gente sabe que sempre teve, né? Todos os anos a gente tem focos de queimada na Amazônia, no Pantanal. Mas o que está acontecendo que 2024, né, esse ano, a gente está tendo isso muito mais em evidência? Fale um pouco para a gente aí sobre isso aí. Sim. Na questão, esse ano, foi a seca extrema que está ocorrendo na região central do Brasil, ali na região do Mato Grosso. E isso daí está influenciando muito nas queimadas. Por quê? Porque muito tempo sem chuva, a vegetação fica seca, não tem aquela umidade do solo, então qualquer fagulha, qualquer princípio de incêndio se transforma num incêndio gigantesco, né? Difícil controlar. Com o fator vento ainda, né? Que ajuda a espalhar e dificulta ainda mais o controle dessas chamas. Também
o combate ao incêndio, né? Hoje, os brigadistas, os bombeiros, não têm um número efetivo que dê suficiência para combate desses incêndios, né? Então, esse é um dos grandes fatores que esse fogo tenha se alastrado com tanta facilidade, né? É um dos casos mais, assim, agravantes, né? É uma questão, assim, também de como esse incêndio se inicia, né? Então, pode ser por fenômenos naturais, né? Mas principalmente pela ação humana. A ação humana hoje é um dos principais fatores que causa os incêndios florestais. Seja por acidente ou intencional, né? O desmatamento florestal hoje está muito grande no Brasil. E isso facilita muito que esses incêndios aconteçam. Não se tem um manejo da vegetação para que isso não ocorra. Então, um dos fatores muito agravantes que isso esteja acontecendo hoje. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que não é um problema só do Brasil. A gente sabe que o fenômeno El Niño, ele atua sobre toda a região da América do Sul, América Latina, e acabou que o quê? O grande agravante é que não é só no Brasil essas queimadas também estão em outros países da América Latina, como o Uruguai, como a Bolívia. Está pegando ali, a gente tem às vezes um imaginário de que talvez só exista a Amazônia dentro do Brasil, e não, a Amazônia ela abrange outros países da América do Sul também, e por exemplo, na região da Amazônia, naquela região sul ali do estado do Amazonas, que também pega um pouco da vegetação, né, da floresta amazônica dentro de outros países, também estão sofrendo queimadas. No Uruguai também, a gente tem relatos, o pessoal dá uma pesquisada aí nas notícias, vai ver que nós temos na Bolívia, por exemplo, linhas de fogo com 60 quilômetros de extensão que brigadistas brasileiros estão lá tentando apagar. Então, é um problema que a América Latina está passando, a América do Sul está passando, e que está afetando não só a vida nossa aqui dos gaúchos, mas do brasileiro como um todo e de outras pessoas de outras nacionalidades também. E acho muito importante isso do que o Bruno destacou, da gente não aplicar uma causa só a um segmento, né, da nossa população, mas é de um todo, porque pode ser tanto de um acidente quanto intencional. E quando a gente diz assim, um acidente, a pessoa tem o costume, querendo ou não, ruim, claro, de jogar uma bituca de cigarro, mas uma bituca de cigarro numa vegetação que não vê uma fagulha, uma gota de chuva há meses, é um grande potencial, né, para um acidente acontecer e ali se iniciar um início de fogo, de incêndio que não vai ser controlado, porque se espalhar numa vegetação seca é muito rápido, né, Bruno? Exatamente. Então, o pessoal, a gente precisa destacar isso, né? Não é só no Brasil, não é só no Amazonas, não é só no Pará, não é só no Mato Grosso do Sul, mas é também um problema que está atingindo até outros países, né? Com certeza. E que eu acho que por isso que são tantos focos e essa fumaça tão forte que veio para parar aqui no Rio Grande do Sul. Sim, e vale destacar, né, que a 40 é a pior seca, né, do Brasil, falando de Brasil, mas falando de América, né, é a pior seca dos últimos 44 anos, né, nós estamos vivendo várias alterações climáticas extremas, né, assim como nós tivemos as chuvas torrentes, né, torrenciais nos meses passados na região sul, que afetou basicamente só a região sul, né? Na região central do Brasil, nós tivemos o oposto, né? É a maior seca dos últimos tempos, né? Então, estão há muitos meses também, né? Só para dar um parênteses, a estatística que hoje apresenta é que, em relação ao ano passado, hoje já aumentou em 103% as queimadas, tá? Então, teve um aumento muito significativo. E como tu falou, Bruna, assim, é bem o oposto do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque nós aqui hoje, nas estatísticas que nós estamos olhando ali e vendo, há 6 anos o Rio Grande do Sul tem a menor taxa de queimadas em 6 anos. Então assim, é bem controverso, né? Uma região do Brasil muita seca, muita queimada, e no sul muita chuva, muitos enchentes. Então é uma coisa bem controversa. Isso aí tudo é feito das mudanças climáticas, né? Das queimadas, que pioram o efeito estufa e desregulam todo o clima do planeta, né? Sim. E durante essa semana, de diversas formas, né, chegou questionamentos para nós, até de parentes, amigos,
sobre por que chegou aqui, né? Como que essa fumaça chegou até o Rio Grande do Sul, por que o Rio Grande do Sul está sendo tão afetado com essas queimadas, né? Porque se vem muitas vezes a questão, tá, mas o Brasil é tão extenso, é tão longe, né? Nós estamos tão longe, por que nós aqui estamos sendo tão afetados pelas fumaças lá da região central? Isso a gente ouviu falar muito, né? Além disso, se pergunta muito também da questão da saúde, mas esse a gente entra daqui um pouco mais, né? Mas por quê? Por que o Rio Grande do Sul tá vivenciando isso tão ativamente? Como a gente viu, né? Como a gente estava falando, os focos de incêndio, eles estão espalhados, né, pela América do Sul, e a gente tem correntes de vento. A gente tem correntes de ar que trazem essa fumaça para o estado do Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos uma prospecção, assim, de que fosse sair, né, pelas correntes de vento, sair de cima do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, até quarta-feira nós tínhamos um vento que vinha do norte. Então, a gente amanheceu a quarta-feira de Santa Maria com vento norte. Isso fez com que viesse mais ainda fumaça. Essas correntes de ar estão trazendo essa fumaça lá da região amazônica, da Bolívia, do Uruguai, e está lançando de modo que passava pelo estado do Rio Grande do Sul, se aglomerava, se ficou mais forte no estado do Rio Grande do Sul, mas pelas correntes de ar, essa fumaça ela fazia quase que um círculo, assim, e acabava caindo lá na Bahia. E a gente também tinha os incêndios em São Paulo, tinha os incêndios na região ali de Goiás, no Cerrado Brasileiro também. Então, essas correntes de ar fizeram com que essas fumaças ficassem mais em cima do Rio Grande do Sul e fossem parar ainda até no estado da Bahia. Só que o que acontece? Quando houve essa mudança climática, né, nessa quinta-feira, a gente teve a entrada aí de um vento de sul, uma formação que permitiu que essa fumaça começasse, então, agora a se dissipar, principalmente em cima do nosso estado. Mas falar que a fumaça saiu do Rio Grande do Sul não quer dizer que os focos de incêndio vão se encerrar, né, Bruno? Exatamente. Porque a gente também sabe que o período de seca segue, pelo menos até o início de outubro, na região onde estão os focos de incêndio. Então, vamos ver aí uma dissipação dessa fumaça em cima do Rio Grande do Sul. Vai haver uma melhora no ar, com certeza, uma saída desse material particulado. A gente está tendo esse fenômeno agora, né, da chuva preta, que é uma chuva com material particulado, ele vai descer, né, a fuligem, digamos assim, num bom português. E a gente vai acabar vendo esse fenômeno acontecer aqui no Rio Grande do Sul, nas chuvas que estão tendo nessa quinta-feira, porque a gente está gravando na quinta-feira, né? Vamos ao ar ao sábado, mas a gente está gravando aqui na quinta e a gente está vendo exatamente essas mudanças climáticas beneficiando o Rio Grande do Sul. Mas, mais uma vez, a gente ainda não saiu com o fenômeno do El Niño, então a gente ainda vai ver que a seca vai permanecer pelo menos até o início de outubro, na região das queimadas. Tá numa fase de transição agora, né? É uma fase de transição. Do El Niño pro Laninha, né? Como tu falou, assim, essas correntes de ar que trazem para o Rio Grande do Sul essas fumaças, né? Agora estão se dissipando em relação à chuva, porque tá vindo um vento sul e tá empurrando essas nuvens mais para cima de novo, né? Então não tá chegando até o sul. Mas, se essas queimadas não diminuírem, e o momento que essa corrente de ar mudar, as fumaças vão retornar de novo para o Rio Grande do Sul. Então não quer dizer que assim, saiu, ela não vai voltar mais a fumaça, não. Isso vai depender tudo das queimadas, se vão se controlar, se vai ocorrer chuva naquelas regiões que não está ocorrendo queimada, para que essas queimadas diminuam a fumaça, né? Diminuindo essas queimadas e a fumaça, consequentemente, não vai estar chegando mais fumaça aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tudo é um fator que depende de cada coisa, né? Sim, então, provavelmente até final do mês, né, a gente vai ter com a chuva, vai amenizar, mas continuando, enquanto não chover lá, né? A questão né? Não adianta chover aqui e não chover lá. Né? Enquanto não chover lá, nós continuaremos tendo essa vinda da fumaça, essa questão toda, né? Com certeza. E as queimadas aumentando ainda mais, né? E sobre a chuva preta, né? As dúvidas dessa semana, o que é a chuva preta? O que se pode fazer, ou os cuidados, né, com esta água, porque muita gente capta a água da chuva, né, para utilizar em casa, para utilizar nos condomínios. Então, se tem muita dúvida, né, em relação a essa chuva que agora está no estado. Sim, essa chuva preta,
É um fenômeno causado justamente pelas queimadas e a fumaça que chega aqui no Rio Grande do Sul, né? O que acontece? Essas foligens, elas se condensam junto à água e acabam formando essa chuva preta, né? Então, essa chuva preta é uma água que não é aconselhável tu ter contato com ela contaminada pelas substâncias químicas que contém nela, né? Ali pode gerar até aquela chuva ácida que nós falamos muito, né? Que causa em função da contaminação do ar e tudo mais, e quando chove, precipita a chuva ali, se torna uma chuva ácida, prejudicial para as pessoas, né? Muito acontece também, já reportagens que a gente vê, de veículos que queimam a pintura de tanto ficar expostos à chuva, às intempéries. Imagina a gente ficar exposto numa chuva dessas, com todos esses componentes químicos, né? Então é prejudicial. Então o que a gente aconselha aqui, se tiver que sair nesses dias, que tome cuidado, né? Sim, que use proteção, guarda-chuva, tente não entrar em contato com essa água. Mas, claro, isso daí é uma coisa passageira, que não vai ocorrer sempre, né? Está ocorrendo agora em função desses fenômenos que estão acontecendo. Mas é bom sempre ter cuidado. Eu recebi ontem até de uma conhecida bem próxima a dúvida, né? Eu não vou poder sair de casa amanhã, né? O que eu faço com essa chuva, né? Não vou poder sair de casa. E claro, pode só redobrar os cuidados, né? E aí se vem pequenos detalhes que a gente não tá tanto atento. Quem tem horta em casa, né? Que come a sua verdura, né? O seu hortifruti da sua horta. Ter mais cuidado ao lavar, né? Lavar melhor, porque o alimento teve contato, né? Com essa água, né? Procurar realmente não se molhou, não passar o dia molhado, né? Não deixar isso se agravar mais. É um fenômeno totalmente raro, a gente sabe disso, né? Totalmente raro, mas está aí por consequência, né? Das ações humanas, das ações, né, da resposta da natureza, né? Então, é a nossa realidade. Muito se falava, né, Bruna? Algumas pessoas, né, vieram muitas perguntas para nós ontem, né? Vamos ser sinceros, assim, né? Com quem está nos assistindo, vieram perguntas, porque as pessoas sabem, quem trabalha na área, tirar aquela dúvida, porque também a gente vê se disseminando hoje em dia, a informação se dissemina muito rápido, a desinformação também, né? Muita fake news. Então, assim, isso quer dizer que a água agora é imprópria para consumo humano. Se tu botar o copo lá na chuva e for querer tomar, com certeza. Mas agora a gente tem também que entender que a água que chega na nossa torneira, ela passa por um tratamento, ela vem por encanamento. Então, tipo assim, não é que a água agora vai ser totalmente... não vai ser potável, né, para o consumo humano, não é isso. Mas a gente também tem que ter um cuidado e a consciência de que essa água, ela é contaminada, ela tá com produtos químicos e, como tu disse, vai fazer mal, né? Vai fazer mal para a vegetação, ela vai fazer um mal para o solo, ela vai afetar, toda essa questão está afetando o nosso ciclo hidrológico, é óbvio que vamos ter que tratar. Então, o pessoal que tem água, que vai captar água da chuva, tomar um cuidado maior, dar uma verificada, mas se contaminou demais, talvez faça uma análise, um teste antes de estar consumindo essa água. Agora, se vai usar só para limpeza, se não prejudicar a tua limpeza, use a água, não se preocupe. Mas a gente tem também essa consciência, né, de que é uma água que está com produtos químicos, mas que ao mesmo tempo, pelos regramentos que a gente tem, né, de potabilidade de água e tudo mais, não vai ser imprópria para consumo humano, né, óbvio. Agora a gente tá falando de água de torneira, né? Não estamos falando de botar um copo lá. Sim. E vem muito a questão, né? Do impacto na saúde humana, né? Sim. O impacto na natureza a gente tá vendo, né? E não é um fato isolado, infelizmente não é um fato isolado. O que está acontecendo agora, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no norte, na região central do Brasil, é o resultado de anos, de décadas, de gerações, né, de descaso, de desmatamento, de não se importar em preservar os recursos naturais, não preservar o meio ambiente, o ambiente em que a gente vive, né? Não é algo que resolveu em 2024, né, acontecer. É algo que vem, né, de gerações e gerações e anos, e agora estamos tendo o resultado do que não preservamos, do que não cuidamos,
isso é o geral, né? A gente se ouve muito culpando um ou outro. Eu acho que é uma situação, não se fala em culpados, né? Acho essa palavra um pouco forte, mas é uma responsabilidade de todo mundo, né? Governo, população, os governos anteriores, os governos atuais, a população num geral, né? Porque as pessoas tentam buscar responsabilizar alguém, né? A verdade é que a responsabilidade é da humanidade como um todo. Porque se nós formos ver, a gente está falando, né, de incêndios na região amazônica, no Pará, no Mato Grosso, mas a gente também está tendo incêndios não só na área rural, né, do nosso país. A gente também está tendo incêndios na área urbana. E aí, na área urbana, nós estamos ali, nós que estamos na área urbana também somos responsáveis por isso, né? Por trocentas árvores, às vezes, que as pessoas vão lá e cortam e não estão nem aí, isso prejudica o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, o incêndio que a gente faz, vou queimar meu lixo, para você perder o controle. É muito fácil. Eu sempre digo, a gente não tem controle de muita coisa na nossa vida, né? Então, a gente querer também ter controle de algo tão forte como o fogo é um pouquinho complicado. Então, a gente tem que ter essa consciência, sabe? De que não é só culpa da área rural, não é culpa do campo, mas também dentro das áreas urbanas nós temos uma grande parcela de responsabilidade nisso e entender que também temos os incêndios em áreas urbanas que são gerados aí por uma bituca de cigarro que você talvez tenha preguiça de colocar dentro de uma lixeira. E aí o solo já tá seco, e o solo tá seco, já tá seca, o ar já tá muito seco e aquilo ali. E uma fagulha faz um estrago gigantesco. Exato. Só para comentar, ontem eu tava chegando a Santa Maria e na chegada aqui, perto do Passo Banco do Monte, tinha uma propriedade ali. Tava aquele tempo horrível, aquela fumaça, né? E um senhor, um rapaz ali, tava ateando fogo na vegetação da propriedade dele. E claramente, assim, porque via que tava seco, ele queria fazer a limpeza com a queimada. E eu fiquei pensando assim, nossa, nós já estamos num clima horrível, já nessa fumaça. Pessoas já com alergia, já com problemas já respiratórios, e as pessoas ainda não têm a consciência, né, que isso aí não é correto e não se deve fazer isso, né? Então é bem complicado. E que queimada é um crime ambiental, né? É crime ambiental, realmente, né? Claro que existe aquela diferença entre um manejo controlado de fogo, que é algo que é estudado e planejado e acompanhado por profissionais, e outra coisa é você simplesmente chegar e vou tirar fogo aqui, né, como muitas pessoas fazem, sem planejamento nenhum, sem pensar antes, será que hoje realmente é um dia adequado? Será que hoje realmente eu deveria estar fazendo isso? Será que não vai prejudicar ninguém, né? Aquela história de toda dona de casa que bota a roupa no varal e daqui a pouco chega a fumaça. Então, a gente sempre pensar mais um pouco na natureza, o que está acontecendo, nas mudanças climáticas que já ocorreram, estão aqui e estamos colhendo os frutos dela. E qual é o legado que nós vamos deixar, né? Exatamente. É verdade. Não só para complementar, então, acho que um pouco disso aí também vem da falta de educação ambiental, né? Eu acho que no meu tempo da escola, pelo menos, não era muito abordado isso da educação ambiental. Claro, falava ali a biologia, as florestas, tudo mais, como é que andava o desmatamento, mas aquela educação ambiental mesmo, de como preservar, como manter os recursos naturais, na minha época não tinha, né? Talvez agora tenha mudado um pouco, mas eu acho isso muito importante trazer desde a escola, né, para ter aquela consciência, né. Claro, eu vejo hoje que essa questão de preservação tem mudado, tá. Claro, a passos lentos, mas a população que de hoje, os jovens de hoje, eles já têm um pouco mais de consciência em relação à preservação, em manter o meio ambiente conservado, destinação do lixo de forma correta. Então, eu acho que isso vem mudando aos poucos. Claro, precisamos mudar muita coisa ainda, mas pelo menos a gente já está num começo, né? As próprias leis, né? As leis, as políticas públicas, né? As exigências, né, dos órgãos ambientais em relação aos empreendimentos, à população em geral, né? Isso também vem sendo mais cobrado, né? Sim, com certeza. Até esse ano foi promulgada a lei da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né? Que foi agora no dia 31 de julho deste ano, para ali as diretrizes de como tu pode fazer o uso do fogo de forma licenciada, né? Porque existem estados que o uso do fogo é coisa comum para o manejo do solo.
Claro, hoje a gente vê que isso não é tão eficiente, né? Mas mesmo assim é uma cultura de certos estados como o Cerrado, que utiliza o fogo para a manutenção do solo, né? Para tirar a vegetação velha ali e vir uma vegetação nova em relação ao Cerrado. Isso até um parênteses, é uma coisa natural no Cerrado, os incêndios. Mas é intensificado devido à ação humana, né? Então essa legislação ela veio mais para regrar e orientar a população do como fazer a manutenção, se precisa fazer essa manutenção com fogo, e controlar essas queimadas irregulares, né? Criminosas, muitas vezes, né? Então, acredito que essa política nacional vai estar, daqui para frente, ajudando muito a gente a combater esses incêndios no Brasil. E até para separar, né, o que é realmente um incêndio criminoso, um incêndio que perdeu, se perdeu o controle, e o que é um manejo integrado de fogo, que é algo necessário muitas vezes. Sim. E que é recomendado por alguns profissionais. E por isso a gente sempre enfatiza, você quer fazer um manejo de fogo na sua propriedade, procure auxílio profissional, uma orientação profissional antes, para que você não esteja, talvez, iniciando um crime ambiental, um incêndio descontrolado que vai afetar a vida de milhões de pessoas, né? Fazer consciente, né? Fazer de uma forma consciente, com correta. Responsabilidade, né? Não é errado desde que seja consciente, seguindo realmente, né, as normativas e a necessidade, né, para o manuseio daquele solo, daquela... Por isso que é importante ter um profissional habilitado que possa orientar, né, o produtor rural e possa dizer qual que é o melhor método para ele estar utilizando naquela propriedade. Se for no caso da utilização do fogo, tem toda uma legislação que permite fazer o licenciamento para esse uso, né? Mas tem que ter todo aquele trâmite legal para ter os controles necessários para que esse manejo com fogo não fuja do controle, né? Para isso tem que ter tem épocas específicas para que se faça isso. Por exemplo, no verão é muito complicado porque a seca e o vento forte, calor, né? Pode qualquer fagulha espalhar o fogo muito rapidamente, né? Então, tendo essa orientação tanto do técnico quanto do órgão competente, as chances de escorrer bem são grandes, né? Sim, e aproveitando o gancho, né? O que vocês veem, né? De como as políticas públicas, de como a fiscalização ambiental, de como a questão governamental, né? De quem realmente tem o poder da mudança, pode fazer, pode aprimorar para que essas queimadas em grande escala, né, isso que está acontecendo, consiga ser controlada, evitada, o que realmente isso poderia ser feito ou aprimorado para melhorar. Eu acredito muito que a gente precisa investir mais em um sistema de combate a incêndios no Brasil. A gente precisa treinar mais brigadistas, porque apagar incêndio em edificações é uma coisa, apagar incêndios em florestas completamente secas é outra. E a gente não tem um número de brigadistas de incêndio muito grande no Brasil. A gente não tem um fundo nacional que realmente aporte as necessidades que o IBAMA, que os órgãos ambientais necessitam para estar apagando incêndios dessas proporções, porque, claro, 2024 está sendo excepcional, está sendo tudo muito grande, né? No Brasil como um todo, acho que todos os fenômenos naturais, né, estão sendo bem extremos. Estão sendo extremos, mas a gente precisa começar a investir nesses fundos, investir em profissionais, em capacitar pessoas para o combate a incêndio nessas áreas de vegetação, no resgate da fauna, porque a gente tem animais silvestres que estão lá no meio daquela vegetação, é o lar deles. E eles não estão esperando a chegada de um fogo. Então, também, né, capacitar pessoas e profissionais para o resgate desses animais, para salvar a vida desses pequenos que estão lá, pequenos ou grandes, né, que estão lá no meio da vegetação. Mas eu acho que no Brasil hoje a gente precisa investir em fiscalização ambiental, esse aporte por órgãos ambientais e também nos fundos, né, porque, querendo ou não, tudo é investimento, tudo é dinheiro. E a gente não tem como falar sobre combate a incêndio sem falar em precisamos de mais dinheiro nos fundos, que é o que precisa para movimentar e termos brigadistas e pessoas capacitadas para trabalhar nessas áreas, né? Exatamente. Como forma de prevenção também, né? Não esperar acontecer o desastre, acontecer o problema, para pensar e querer colocar... Claro, precisamos, né? A questão agora do remediar o que está acontecendo de forma
urgente e objetiva, né, e prática, mas no pensar na questão do prevenir também, né? Exatamente. Só puxando um gancho esses brigadistas são essenciais para os combates a incêndios, né? Dessas que surgem, tanto eventual como criminoso ou qualquer outro tipo de incêndio. Tá. Então esses brigadistas que atuam nessa região pelo IBAMA são essenciais, né? Porque sem eles já é difícil o combate ao incêndio, né? Então sem eles seria muito mais difícil. Então acredito que as legislações, a educação ambiental, né, com essa população, a conscientização é fundamental, além de ter os brigadistas, né? Sim. Porque tudo se acumula. Então, um faz parte do outro. Não adianta ter os brigadistas e a população não entender e causar esses incêndios, né? Então os dois têm que ter um entendimento. Então, acho que a educação ambiental, junto com a fiscalização, junto com a legislação, eles têm que se complementar para que isso seja eficaz. Até para que as pessoas entendam, porque muitas pessoas estavam, tá, mas como assim, fumaça? Não, mas não importa, não importa, importa para todos. E essa educação ambiental realmente é muito necessária, porque quando se fala, a maior parte das pessoas, quando pensam em educação ambiental, pensam somente em gerenciamento de resíduos. É muito importante, porque sim, geramos muitos resíduos, mas também tem outros caminhos, né, dentro da educação ambiental que precisam ser abordados. E uma delas é essa conscientização, né, de que às vezes vai ser necessário você sair da sua casa e ajudar órgãos ambientais, sabe? Talvez a gente não consiga ter fiscais em todas as partes do território brasileiro, mas você, como um agente, como uma pessoa com consciência ambiental, talvez consiga auxiliar, né? E sim, denunciar. Muitas vezes é necessário fazer isso, sabe? A gente se preocupa em se indispor com o vizinho, mas você está se indispondo com o planeta, que é a sua casa, onde você está, e é o legado que você vai deixar para os seus filhos. Então, essa questão de ter essa educação ambiental é muitas vezes também se indispor com alguma pessoa que está cometendo um crime e ajudar os órgãos ambientais nessa fiscalização. Então, é muito importante a educação ambiental. E entra o que a gente já comentou, né? Claro, tem que ter a questão governamental, tem que ter o posicionamento dos líderes, de quem está à frente dos órgãos ambientais, mas isso é uma responsabilidade de todos nós, né? Saber entender o que está acontecendo e o que se aconteceu nos últimos anos é uma responsabilidade de todos nós, justamente por isso, ter a consciência ambiental, de saber quem chamar, de saber para quem ligar, de saber o que fazer, se não tem, né, um socorrista próximo, um órgão ambiental próximo, que a pessoa saiba o que ela pode fazer para amenizar, pelo menos, exatamente, né? E o Brasil hoje, ele tem vários países parceiros que injetam investimento para a conservação do meio ambiente, principalmente da Amazônia, do Brasil. Então, seria de grande interesse que uma parte desse investimento no Brasil seja destinada à educação ambiental. É verdade. Porque e é muito negligenciado. Muito negligenciado. Imagina pessoas que moram no interior da Amazônia, que às vezes não pega internet, a comunicação muito pouca. As pessoas, tem que chegar essa informação até aquelas pessoas. Tem que chegar. Então, isso é essencial para que isso tenha um melhor desenvolvimento em relação a essas queimadas. Então tem que ter, não é somente brigadistas, não é somente tecnologia. Claro, isso aí é muito importante, isso faz uma diferença enorme, né? Por exemplo, hoje temos o MAP Biomas, que rastreia cada foco de incêndio no Brasil. Mas eu volto a falar, a educação ambiental é essencial. Sim. E aí vem, né, a nossa geração e as gerações futuras, a nossa saúde, né? O que isso está impactando na saúde pública num todo, das crianças, dos adultos, né? De todos nós que estamos vivendo, né? O que isso está causando, né? Na saúde das pessoas, na saúde pública. Toda essa fumaça, todas essas queimadas, essas chuvas, né? Toda a fumaça, ela tem material particulado, né? Tem fuligem, por exemplo, tem produtos químicos que eles estão vindo na fumaça. E a gente respira. Então, entra no nosso pulmão, ele pode afetar
de uma forma menor como maior, e pessoas que já têm doenças respiratórias são ainda mais afetadas, né? A gente tem relatos aí de crianças que mesmo usando bombinha para asma, para bronquite, para enfim, elas precisaram ir para o hospital para ter um atendimento médico. Inúmeras pessoas foram para o hospital tendo atendimento médico, outras tiveram alguns sintomas, mas permaneceram em casa porque não se agravaram, mas a grande maioria das pessoas foi afetada nas suas vias respiratórias durante esses dias das fumaças por esse material que está chegando e entra no nosso pulmão, aquela ardência na garganta, aquela dor de cabeça, aquela sede mais forte que a gente teve nos últimos dias, a ardência no nariz. Então, afeta, né? Afeta nosso sistema cardiorrespiratório, com certeza, e acaba afetando não só as crianças, né? Pessoas adultos que talvez não possuam nenhuma doença respiratória, gestantes, idosos foram também bastante afetados. Então, tem um grupo de vulneráveis aí que foi mais... Todos fomos, mas esse grupo de vulneráveis ainda um pouco mais. Por mais que esteja vendo esse clima nebuloso na região de Santa Maria, tu vai dizer, não tô sentindo cheiro de fumaça, pra mim tá normal. Cheiro de queimado. Não tô sentindo cheiro de queimado, não tô sentindo nada. Mas essa fuligem, essa partícula do caso da geração da queimada, tá chegando até nós de alguma forma, entendeu? Nós estamos respirando. Então isso daí pode, que nem a Suzana falou, pode dar ardência nos olhos. Pra quem, por exemplo, tem rinite, alguma coisa do tipo, assim, já piora, resseca o nariz ali, a garganta começa a ficar seca, até dar mais sede, né? Então são tudo consequências da fumaça das queimadas que estão chegando no Rio Grande do Sul. Até a prática de atividades físicas, né? Muitas pessoas foram fazer atividades físicas ao ar livre e também se sentiram um pouco mais cansados, se sentiram afetados. Nós estávamos com uma grande quantidade de material de químicos sendo respirado. Então, assim, por mais que você faça atividade física recorrente, o ar que nós tínhamos aqui era um ar completamente poluído, tanto que a gente teve aí a cidade de São Paulo, né, como colocada num ranking como a cidade com o ar mais poluído do mundo, né, de todo o planeta. Então, assim, as atividades físicas, qualquer atividade que você fez nos últimos dias foi sim prejudicada, né, por essa contaminação que tinha pela fumaça. Falando em Rio Grande do Sul, né, a FEPA vem monitorando, né, o ar em Porto Alegre. O ar está como moderado e em agosto esteve como ruim e insalubre, né? Sim. E teremos essa oscilação, né, de um ar sempre com partículas nocivas que vão se acumulando no pulmão, que vão se acumulando no nosso organismo, porque elas são menores que um fio de cabelo, né? Elas são imperceptíveis a olho nu. Mas elas estão aí e a gente está respirando. E ontem, inclusive, eu estava conversando com uma fisioterapeuta sobre a questão das crianças, né? Principalmente da população lá da região central, que está no foco, né? Que tem a maior concentração. Mais prejudicados, de né? que essas crianças que estão respirando esse ar, essa fumaça, elas vão tender, claro, a gente não com certeza vai ter, mas a tendência de desenvolver câncer de pulmão, de desenvolver problemas respiratórios muito graves, crônicos em decorrência disso, né, ao longo, quando vai crescendo, adolescência, vida adulta, está sendo muito maior, né? Exatamente. Então é realmente algo a se preocupar mesmo, né? Às vezes até pode ser um problema que seja de imediato, mas a longo prazo, né? A longo prazo pode trazer grandes consequências para as pessoas, na respiração, ou até o desenvolvimento de doenças, né, respiratórias. O estado do Rio Grande do Sul, até essa semana já, emitiu algumas precauções para serem adotadas agora nesses dias que estamos com essas fumaças aqui no Rio Grande do Sul, né? Que seriam, entre elas também, né, evitar, assim, em dias mais com bastante fumaça, sair ao ar livre, né, para não estar respirando essa fumaça, né, manter a casa fechada, se possível, se tiver que sair, usar máscara, né. Então são algumas as coisas de prevenção que estão sendo adotadas para que nós não sejamos tão impactados com isso, não afete tanto a nossa saúde, né. Claro, alguma coisa vai afetar, com certeza, mas são umas das coisas que nós temos que adotar. Beber bastante água. Bastante água. Se manter hidratado. Para que essas partículas, né, não... Usar máscara, acho que as pessoas...
a gente deve, né, usar máscara. Se você tá se sentindo, assim, tá complicado para você no sentido da sua respiração, use máscara. Até as crianças, né, às vezes as crianças é um pouquinho mais complicado elas usarem máscara, né, eu acho que por isso elas são tão mais afetadas que talvez um adulto. Mas é importante as pessoas usarem máscara nesses dias que tivermos, né, com fumaça tão densa sobre as nossas cidades, é importante. E sempre corra pro médico, né? Se tá se sentindo completamente diferente do que você sabe que é o seu normal, no sentido de sua respiração e sintomas, vá pro hospital, né? Que eu acho que é muito importante. Os grupos mais vulneráveis, né? São as crianças, os idosos e as pessoas com algum problema respiratório, né? Então, esses têm que ter um cuidado redobrado. Qualquer sintoma tem que correr pro médico para ver como é que tá a situação, né? Então... e a gente tem falado muito, né, nessa questão a curto prazo, o que fazer agora, né? Ações para a gente tomar agora e o impacto agora, né? Do que está acontecendo. Mas vocês, como profissionais da área, né? Falando a médio e longo prazo, o impacto disso que está acontecendo, não só agora, no próximo mês, na próxima semana, mas a longo prazo, né? O que se enxerga daqui para frente, o que isso vai impactar, o que isso pode mudar e né, o que vai acontecer no nosso meio ambiente. O Bruno tem um pouco mais de lugar de fala, digamos assim, né? Mas essas áreas, elas foram completamente degradadas, né? A gente tá com áreas e extensões, mais de 8 milhões de hectares de terra que passaram pelas essas áreas de incêndio e agora precisam ser recuperadas, né? Vegetação que foi perdida, fauna que foi perdida. Então, essas áreas degradadas, elas vão precisar ser recuperadas. E a gente tá falando aí de um impacto que atingiu todo o ciclo hidrológico, porque daí a gente, né, vai afetar os rios, vai afetar as chuvas, afetou a fauna, afetou a flora, e então a gente agora vai precisar ter planos de manejo adequados, né? Aí a gente não tá mais falando de manejo de fogo, mas manejo de solo, do que vai ser feito nessas áreas que foram atingidas, e num plano de recuperação, né, Bruno? Exatamente. Temos que recuperar essas áreas. São áreas que hoje foram degradadas, que foram queimadas, a recuperação delas é muito lenta. Então demora muito. Para voltar ao estágio que elas eram antes do incêndio, demora 30, 40 anos. Que é uma recuperação muito lenta. O crescimento, primeiro vem as espécies mais iniciais, para depois vir aquelas espécies que vão formar o dossel da floresta, que vão formar aquela floresta fechada, bonita, né? Então é muito demorado. Então tem que ter os planos de recuperação, tem que ter um planejamento para como vamos fazer isso, né? Conversar com os proprietários atingidos, os produtores rurais, e ver uma forma de estar organizando isso. Porque, claro, naturalmente elas vêm, mas tu tem que ter um plano de ação. Plano de ação, um impulsionamento ali do governo, do proprietário, né? Para que isso efetivamente esteja sendo concluído. E não tornar esse desmatamento uma oportunidade, assim, para ter novas áreas para cultivo, né? Então, temos que ter muito cuidado nesse quesito também, né? Necessitamos de áreas de cultivo, com certeza. Mas nós também necessitamos das nossas florestas, né? Nós necessitamos das nossas árvores para a gente conseguir ter um ar respirável, né? Para que a gente consiga também ter um planeta que consiga ter mais pessoas vivendo nele. Exatamente. Então, a gente precisa realmente começar a falar agora, a longo prazo, sobre planejamento de uso dessas áreas, né? De um planejamento rural, de um planejamento urbano, onde nós vamos trazer como foco a preservação, a conservação e a recuperação dessas áreas, né? Do nosso meio ambiente como um todo, né? Das nossas árvores, dos nossos rios, dos nossos animais que estão aí, os animais silvestres, para que a gente consiga ter a perda... Desculpa, Suzana, te corto. Mas a perda na biodiversidade com essas queimadas é gigantesco. Nosso país é um dos países com maior biodiversidade no planeta. Então, existem espécies únicas no Brasil. E a gente não sabe o que aconteceu agora com essas queimadas, se perdeu alguma espécie, alguma ou não. Espécies em risco de extinção. Então, isso aí é uma perda enorme para nós. Então, nós temos que ter esse controle. Isso não pode ser corriqueiro que ocorra anualmente. Como a gente já falou, a questão do fogo vai correr incêndios, isso é coisa natural, corre naturalmente. Mas temos que ter o controle em relação à pessoa.
não provocar incêndios, ter o controle em sua propriedade. Viu um vizinho uma coisa, não denuncia, porque, né, isso aí não é minha propriedade, não vou me meter, mas isso vai te impactar, Com né? certeza. Isso vai ter um impacto para ti. Por exemplo, aqui, essas fumaças hoje que tá atingindo boa parte do Rio Grande do Sul, não deixa chegar o sol até nós. E agora estamos bem no início da época do plantio, da soja, do arroz. E o que precisa a planta para se desenvolver? Sol. E se não tem sol, ela não se desenvolve. Então, isso já vai gerar um prejuízo econômico também. Que a gente entra numa questão, a economia A economia. do país, né? A economia do país, a gente estava até comentando, né? Se vamos nos preparar, porque com certeza isso está afetando a produtividade do país e agora algumas coisas com certeza vão subir o preço porque foram afetadas. Então, muitos prejuízos a gente já vê agora, outros que serão contabilizados e outros que daqui talvez 6 meses é que a gente vai sentir, né? Ou daqui 1 ano, 2 anos. Ou daqui 1 ano, 2 anos, ou talvez a próxima geração. Então, são muitos danos que foram causados e que precisam. E a gente está falando aí sobre medidas, né, que a gente possa adotar a médio, curto e longo prazo. A gente precisa também de sistemas de monitoramento, né? A gente precisa investir isso também nas grandes cidades, porque a gente vê um foco de monitoramento nas áreas rurais, mas a gente também tem isso dentro das áreas urbanas. O estado de São Paulo, por exemplo, teve inúmeros focos de incêndio. Então a gente precisa ter essas centrais de monitoramento, a gente precisa ter centrais de monitoramento até da qualidade do ar, porque a gente está falando aí da fumaça dos incêndios, mas a qualidade do ar também é afetada por outros parâmetros, outros fatores que a gente não está entrando no mérito hoje aqui, que não é o nosso foco, mas que a gente sabe que existe, né? Então, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, ele não é gerado só do incêndio, né? Sistemas produtivos também. Então, a gente precisa começar a pensar mais em práticas sustentáveis, em caminhos sustentáveis que a gente possa adotar em todas as áreas da nossa sociedade e monitoramento disso também, para que a gente consiga ter um planejamento melhor, né? Exatamente. Até porque, assim, qual que é a função da árvore? Como é que a árvore se desenvolve? A árvore, ela absorve o CO2 e libera o oxigênio para o meio ambiente. Então, toda a madeira da árvore, digamos assim, ela é formada por CO2 nessas moléculas ali, na sua estrutura. No momento que tu vai queimar essa madeira, tu vai estar liberando esse CO2 para a atmosfera. Então, isso daí é uma reserva que tem lá, que tu tá reservando CO2 lá e tu vai expor de novo pro meio ambiente. É que nem o uso do petróleo, né? Exato. O petróleo tu vai estar emitindo todos aqueles gases que estavam armazenados lá de volta para a atmosfera. Então imagina tudo isso aí que já estava lá, já tinha sido no caso armazenado naturalmente nas plantas, no caso o petróleo também, e nós estamos emitindo isso novamente. E ainda na questão econômica, né? Não só o que está sendo afetado na questão de produção da economia, mas a recuperação dessas áreas que foram extremamente degradadas agora, porque as queimadas, na proporção que são, elas estão afetando o solo, a fauna, a água, de uma forma muito extrema, né? Bem agravante. E para recuperar isso, não se recupera de graça, né? Exato. Tem todo o custo para aquela pessoa, para recuperar sua área, para o governo. Então, é importante lembrar disso também, né? Que para se recuperar, será um processo lento, com certeza, né? Vai ter um custo, isso tem que ser levado em consideração, né? Na economia, no sustento de quem foi afetado, né, por esses incêndios. Se tu for ver hoje, Bruna, o Rio Grande do Sul está sendo muito impactado esse ano. Porque nós tivemos enchente de maio. Ali, muitos produtores acabaram perdendo boa parte do solo que utilizava para o cultivo. Tem regiões aqui na região central que metade da lavoura virou pedra, virou cascalho, porque o rio levou todo o solo, né? Então agora estão começando a se recuperar. E agora, junto com essas fumaças que prejudicam o desenvolvimento das plantas, então está se somando tudo isso junto. Então é uma coisa que vai demorar. Mas nós temos que ter uma ação, nós temos que ter uma coisa, incentivo do governo, de né? apoiar o agronegócio, né? O agronegócio. E uma ação organizada. Uma ação organizada, né? mas precisamos apoiar o agronegócio, porque, querendo ou não,
o Brasil é quase que um celeiro do mundo, digamos assim. A gente precisa produzir alimentação, tudo. E a gente precisa apoiar. Eu acho que a gente não pode mais só sentar o sarrafo, né? No bom gauchesco, sentar o sarrafo no agronegócio. Mas é um momento em que eles precisam de apoio. Eles estão perdendo muito. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, perderam com as enchentes. A gente não teve só cidades afetadas, a gente teve todo o campo afetado também. Então, a gente precisa apoiar eles para que eles consigam se recuperar, para que a gente consiga voltar a produzir, para que a gente consiga ter, e talvez o impacto financeiro lá quando tu for fazer tuas compras de mercado não ser tão grande, né? Isso vai afetar todo mundo, né? Vai. Não vai ter, eu não vou me afetar com isso. Não, tu vai te afetar. Porque se o produtor rural não produz, essa não produção vai elevar os preços que nós temos hoje. E vai chegar no teu bolso, tu vai ter que pagar mais. Sim. Vai pagar mais no arroz, mais no feijão, no óleo. Então, tudo afeta, né? Então, mais uma vez, a consciência ambiental do que está acontecendo no mundo, né? Aí que tu vê assim, não é... Em todos os cantos, né? Exatamente. Não é só a fumaça. É só a fumaça. Não, envolve toda uma cadeia de produção, né? Porque hoje o agronegócio, ele é o que move o Brasil. É um dos que move o PIB do Brasil, é o agronegócio. Então, nós temos que ter uma visão diferenciada para eles, né? Temos que dar um aporte, temos que ter um plano assim do que... apoio para o agronegócio, com certeza. Exatamente isso. E aí vem a questão de toda essa influência, né? Que a gente está vendo aqui. Está influenciando a curto prazo na nossa saúde, vai influenciar a longo prazo na nossa saúde. Está influenciando já economicamente em todos os estados, né? Sul, Sudeste, Nordeste, vai influenciar a longo prazo também, né? Então, realmente é um assunto que precisa ser debatido, que a gente precisa falar, né? E usar a tecnologia a nosso favor também, né? Para monitorar, porque tem formas, né, de aprimorar esse monitoramento, né, Bruno? Sim. Eu acredito também, Bruna, que a gente precisa começar a falar sobre uma rigorosidade maior na lei de crimes ambientais, né, Bruno? Sim. Porque tem às vezes parece que são penas tão pequenas ou valores tão pequenos que a pessoa diz, depois eu me resolvo, sabe? Então eu acho que a gente precisa começar a falar um pouquinho sobre a lei de crimes ambientais e o rigor que ela precisa ser começar a tratada, principalmente por essas questões que não afetam só a propriedade daquela pessoa, mas que afetam a toda as pessoas do Brasil, que afetam toda a nossa população. Então eu acho que começar a falar um pouquinho mais de legislação e começar a trazer mais rigor, até nós profissionais, né? Quando chegar o nosso cliente, começar, eu acho que sentar um pouquinho o pé e dizer, não, calma, temos caminhos que a gente pode traçar que vão ser diferentes e que vão melhorar o meio ambiente, né? A gente vê aí muitos profissionais e muitos agricultores, pessoal do agronegócio e também pessoas das áreas urbanas que trabalham em outros empreendimentos que estão adotando, né, outras medidas e estão sendo mais sustentáveis, né? A gente fala muito sobre sustentabilidade e estão adotando, né, mais recursos e meios de proteger o meio ambiente. Então, a gente também tem que começar a ser um pouco mais rigoroso e começar a pensar mais no meio ambiente, começar a adotar outras práticas no nosso dia a dia, como um todo, e começar também a cobrar, eu acho que um pouco mais de rigor de lei, sabe? A pessoa cometeu um crime ambiental, vamos responder por esse crime, vamos começar a cobrar também dos nossos governantes, talvez uma forma de ajudar no combate a esses sistemas, né? Porque, por exemplo, a lei de manejo integrado de fogo, ela agora é só 2024, mas incêndios a gente tem no Brasil há anos. Então a gente precisa começar talvez a se aprimorar também na legislação para começar a proteger mais o meio ambiente e trazer ao rigor da lei aqueles que estão cometendo crimes, né? Isso. É importante que a fiscalização se faça, né? Se faça. Temos que ter essa fiscalização rigorosa, porque se não tivermos essa fiscalização, não vai ter como ter o combate, não vai ter como saber o que ocorreu, o que foi feito, né? Trazendo um caso, assim, de uma pessoa que, assim, ele teve que fazer um reflorestamento numa área. E daí, surgiu o assunto, assim, lá, falou, vou plantar agora aqui, mas quando crescer eu já vou cortar de novo. Então, mas eu falei assim, como assim? Tu vai estar recuperando para depois estar cortando de novo, né?
Então, isso aí já vai gerar uma degradação, pode gerar focos de incêndio de novo, né? E aí que vem a fiscalização, aí que vem a legislação, o rigor da legislação, porque, né, a pessoa já desmatou, já levou uma multa, vai ter que gastar com recuperação, depois vai desmatar de novo. Então, quer dizer, infinito de degradação ambiental, basicamente. Então, quer dizer assim, ó, o que a primeira multa que ele recebeu, talvez não tenha sido o suficiente para que ele, né, não venha fazer isso novamente, né? Sim. Então, assim, temos que rever um pouco, então, esses casos da legislação, das penalidades da legislação, né, para essas pessoas. Exatamente. Para que elas, já que muitas vezes na consciência não toca, né, tocar no bolso, que daí talvez resolva um pouco a questão do desmatamento e das queimadas. Talvez doendo no bolso crie consciência ambiental. A famosa tem que tocar no bolso para a pessoa entender como é que funciona. Infelizmente. Né? Exatamente. Com certeza. É para ver como não é um fato isolado, né? Não é um fato isolado lá da questão da questão do centro do estado do Brasil. É uma questão conjunta, né? Está tudo interligado. Nós estamos interligados, a nossa economia com o que está acontecendo lá. A gente entra nessa questão, né, de todas as árvores que estão sendo queimadas, que não vão mais voltar, que era CO2 que elas estavam absorvendo e agora o que se faz? E estamos falando de proporções gigantescas, né? De milhares de hectares de terra, de metros quadrados. Então, realmente é um impacto que se deve levar em consideração. E aí vem, né, que caminhos sustentáveis estamos adotando ou vamos adotar ou realmente temos que colocar em prática para que esse tipo de coisa não aconteça, porque não queremos que ano que vem, em setembro, estejamos com essa situação de novo, de queimadas desenfreadas, de desmatamento desenfreado e passando novamente por essa situação, né? Acho só um gancho que agora me veio, o Pantanal está secando. Por quê? Por causa das queimadas, do desmatamento. As árvores, elas têm a função de reter água no solo. Se não tiver as árvores, essa água ela vai se infiltrar e não vai ficar ali na superfície. Então, hoje o Pantanal está se perdendo, está perdendo aquela biodiversidade, está perdendo tudo em função das queimadas e do desmatamento. Então, isso aí é uma prova de que, se a gente não preservar... Desculpa, corta. Então, isso é uma prova que, se a gente não preservar, a gente vai estar perdendo nossos recursos, né? Tanto já tem casos de que pessoas reflorestaram uma área... Descobri de novo. Tantos de casos que as pessoas reflorestaram uma área e voltou de novo a ter vertentes, nascentes na propriedade. Ou seja, a água vem junto com a vegetação, vem junto com a floresta. Então tudo se acumula. Então é muito importante que isso se mantenha, né? Essa recuperação. Com certeza. E, pessoal, agradeço a colaboração e tudo que vocês trouxeram pra gente, que foi realmente enriquecedor de informação, de conhecimento. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Tava tão bom. Estava bem bom, mas muito obrigada mesmo. Eu acho que o pouco que a gente pôde trazer hoje é bem importante, né? Para que se entenda o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e o que a gente pode fazer, né? Para remediar isso, para prevenir isso nos próximos anos, nos próximos meses, nas próximas gerações. Então fica aqui, né, o lembrete, fica aqui esse ponto de exclamação, né, que acenda uma luzinha na cabeça de todo mundo, né? Olha, eu faço parte disso, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que entender isso. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, por tudo que vocês nos trouxeram hoje. Capaz, a gente que agradece, Bruna, essa oportunidade, né? E fica aí o convite, então, para as pessoas. Vamos começar a pensar mais em outros caminhos de sustentabilidade para o nosso planeta, para as nossas cidades, para o nosso campo e começar a apoiar mais, né, a recuperação de todas essas áreas que foram degradadas. Exatamente. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje e que essas práticas sustentáveis se mantenham, né? Exato. Que esses caminhos sustentáveis sejam promissores e que se estabilize a nossa
nossa situação do meio ambiente que estamos atualmente. E sempre que precisarem de alguma ajuda, alguma ideia, de alguma solução, só nos procurar. Com Estamos certeza. sempre aqui. Estamos à disposição. Só nos procurar que podemos ajudar, né? Tecnicamente. Com certeza. Quem precisar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Chegamos ao fim desse terceiro episódio, que está sendo muito importante, né? Uma abordagem muito importante. Sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhossustentáveis. Sigam e se inscrevam no nosso canal do YouTube para assistir este e os outros episódios. E muito obrigada por mais um dia aqui e até o próximo episódio. Obrigada!